aquilo estava ali, na minha frente. Certa vez, quando eu era adolescente e estava quase terminando o ensino médio, fiquei sozinha uma noite em casa. Minha mãe era mãe solteira, pois meu pai havia morrido alguns anos antes, e ela trabalhava à noite como enfermeira. Tínhamos um acordo em que eu a acordava quando voltava da escola à tarde e ela fazia o jantar para nós dois. E então depois ela ia para o trabalho enquanto eu começava a fazer o dever de casa. Naquela noite em particular, eu tinha visto minha mãe saindo para o trabalho e terminado meu dever de casa e tudo mais. Quando percebi que tinha esquecido de levar o lixo para fora quando cheguei da escola. Já era bem tarde e estava muito escuro lá fora, mas a lixeira ficava do outro lado da garagem. Também morávamos em um bairro razoavelmente seguro, então não via razão para não retirá-lo de casa. Acendi a luz fraca externa que realmente iluminava apenas a lixeira e o canto da garagem e saí com o lixo. Quando saí, percebi que estava muito escuro, mais escuro do que o normal, e concluí que provavelmente era devido à enseada de nuvens. Eu rapidamente descartei o lixo e fechei a lixeira, e quando me virei para voltar para dentro, parei no meio do caminho. Na minha frente estava um ser de pura luz de tamanho humano. Isso atingiu um nível anormal de medo em mim. Lembro-me de ficar paralisado em estado de choque, olhando para aquilo e tentando entendê-lo. Ele ficou com o braço brilhante estendido para mim, completamente imóvel. Olhando para trás, nunca fui capaz de articular o quão horrível essa coisa era. Não se moveu, não fez nenhum som, simplesmente foi e não desapareceu nem quando pisquei. Não me lembro bem como consegui escapar, só sei que alguns minutos depois eu estava dentro de casa, com a porta trancada atrás de mim, tremendo como uma vara verde e chorando como uma criança. Nunca fui capaz de descobrir o que eu vi naquela noite e o que ele queria de mim. A Marcha da Morte. Meu pai trabalhava como agente penitenciário em uma prisão. Ele dirigiu pelo perímetro da propriedade durante todo o seu turno, onde verificava se havia presidiários fugitivos em prédios vazios. Geralmente era um trabalho chato. Uma noite, meu pai estava estacionado em uma colina lendo uma revista quando começou a sentir um tremor no corpo. Ele descreveu isso como a sensação que você tem quando os alto-falantes tocam uma música com graves muito pesados. Ele largou a revista e olhou no espelho retrovisor, onde viu alguém do lado de fora da caminhonete. Ele pegou sua pistola e saltou do caminhão com a arma em punho. Do lado de fora do caminhão, ele percebeu que era uma procissão de nativos andando pelo caminhão e diretamente através de seu assento, apenas para desaparecer no local exato que estava sentado. Ele disse que estava claro que eram fantasmas porque muitos deles pareciam feridos. Isso durou alguns segundos e então toda a procissão desapareceu. Ele ligou para o outro cara do perímetro para tentar explicar e o outro cara quase imediatamente parou de se comunicar. Acontece que o outro cara já tinha visto isso acontecer antes, mas não acreditava em fantasmas, então não quis falar sobre o assunto. Meu pai ficou sem ação. O quarto do demônio. Trabalhei como enfermeira forense na unidade de carceragem de um hospital. Tivemos uma senhora idosa que jurou que estava sendo assombrada e abusada por um demônio que ela chamava de Tibério. Tantas coisas malucas aconteceram enquanto ela estava na unidade que só Deus.
Entrávamos no quarto, fazíamos os cuidados normais, íamos embora e, segundos depois, ela começava a gritar como se estivesse acontecendo um assassinato sangrento. Corremos para dentro da sala e a encontramos parecendo ter brigado com um campeão de boxe. Lábio sangrento, olho roxo, marcas por todo o corpo. Ninguém nunca a viu fazendo essas coisas consigo mesma. As coisas seriam movidas pela sala sozinha. A certa altura, ela estava sob restrição de proteção porque o médico pensou que ela estava se machucando. Não havia como ela ter se movido ou feito qualquer coisa consigo mesma enquanto estava nessa restrição. Mas novas marcas sempre apareciam ou sua bandeja, carrinho, estava sempre do outro lado da sala. O quarto era seguro, então não havia como outra pessoa fazer isso. Quando lhe fazíamos perguntas sobre o que estava acontecendo, o que tinha acontecido ali naquela sala, ela apenas dizia: "Foi Tibério." Depois que ela recebeu alta, sempre tivemos problemas com aquele quarto. Se houvesse uma resposta ou código rápido, isso aconteceria naquela sala. Uma noite, um guarda relatou ouvir barulhos estranhos e ver luzes piscando. Foi naquele quarto. Veio para nós no cemitério. Estávamos dirigindo um carro velho de meu amigo por um enorme cemitério. Paramos e descemos uma colina e nos deparamos com um pequeno lago. Havia alguém sentado numa pedra do outro lado do lago. A figura era toda preta e não conseguíamos distinguir nenhuma característica, além do fato de que parecia um homem usando uma cartola antiga. Nós, estupidamente, acenamos e gritamos: "Oi!" Ele não demonstrou nenhum reconhecimento e continuou sentado ali, imóvel na rocha. De repente, ele ficou de pé, começou a correr em nossa direção pela água e depois desapareceu na água fina, na metade do lago. Meus amigos e eu gritamos e corremos de volta para o carro. Chegando lá, o carro não pegava de jeito nenhum e ouvimos algo batendo na traseira do veículo. Não era um estrondo constante, mas a cada poucos segundos ouvíamos. Pelo que podíamos ver no escuro, não havia ninguém do lado de fora, mas algo fazia barulho no carro. Abri meu telefone e comecei a ligar para minha mãe para vir nos dar uma força, mas não tinha atendimento. Nenhum de nós tinha serviço no celular. Os próximos 30 minutos foram gastos tentando ligar o carro. Nenhuma batida foi ouvida depois, mas sentimos uma forte pressão ao nosso redor. Finalmente, o carro deu partida e meu amigo pisou fundo no pedal. Saímos do cemitério muito rápido. Cruzando imediatamente os portões, todos os nossos telefones recuperaram serviço de celular. Uma coisa que eu tenho certeza é que alguém ou alguma coisa estava lá fora e não era um animal ou um humano. Foi assustador. Foi bom rever um velho amigo. Quando eu tinha 37 anos, fui a uma reunião do meu antigo colégio, que ficava em outra cidade, bem distante de onde eu morava. Fui para o aeroporto e depois aluguei um carro. A distância nesse momento era de cerca de 35 quilômetros através de uma parte muito rural e quase abandonada do estado. Cerca de 5 quilômetros fora da cidade, vejo alguém na beira da estrada sinalizando para mim. Acontece que era um dos caras com quem frequentei a escola. Júnior entra no carro e começamos a conversar. Eu não o vi há 20 anos, mas ele ainda parecia o mesmo, talvez um pouco mais velho.
Chegamos à cidade e pergunto se ele quer ir ao bar tomar um drink. Ele diz: "Não, apenas me leve para casa." Os pais do Júnior moravam a apenas alguns quarteirões da casa da minha avó e eu virei naquela direção, mas ele disse para levá-lo para a periferia da cidade. Havia um estacionamento de trailers lá fora e eu imaginei que era lá que ele morava agora. Quando chegamos ao final da curva, ele disse: "Deixe-me aqui. Foi bom rever você." E saiu noite adentro. Vou ao bar. Lá encontrei alguns dos meus antigos amigos. Começamos a conversar. Como estávamos conversando sobre quem iria para a reunião, menciono que acabei de pegar o Júnior 5 quilômetros a leste da cidade e o deixei em tal lugar. Todo mundo fica quieto. Até o cara que canta no karaokê para e larga o microfone. Meu primo fica branco como uma camiseta nova. "Primo, o Júnior morreu naquela curva há 8 anos. O carro capotou ali. Estávamos todos no funeral dele", me disseram. Comecei a me sentir muito tonto e fui até o carro para respirar fundo. Ali, no assento, está o jornal local, impresso 8 anos antes, contendo o obituário de Júnior. Ainda tenho papel. Finalizo meu relato. Boa noite, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. E hoje vocês acabaram de ouvir mais alguns relatos sobrenaturais dos nossos amigos e amigas deste canal. Se você deseja que o seu relato também seja contado aqui, me mande por e-mail que eu vou adorar compartilhar com cada um de vocês, tá bom? É isso, eu espero que vocês estejam gostando das nossas histórias. Se você ainda não faz parte dessa família, inscreva-se, curta e deixe o seu comentário. Boa noite e até o próximo vídeo.